Olá, meu nome é Gabriel e isso aqui é mais uma entrevista plural. Hoje eu estou aqui com o professor Rogério Rosa. O professor é doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é professor de História também da Universidade do Estado de Santa Catarina. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui, ter aparecido aqui, ter cedido essa entrevista para a gente. Eu fico muito feliz. E vou te falar que a sua pesquisa assim, me deixou muito feliz. Primeiro porque eu sou paranaense e um dos temas que você estuda é a Guerra do Contestado. E a Guerra do Contestado, pra gente do Paraná e também do interior do Paraná e de Santa Catarina, ela tem um peso muito grande. Toda vez que a gente que é professor de história, ou mesmo está estudando história na escola, a gente abre o livro didático e o Paraná e Santa Catarina aparecem duas vezes. O Paraná aparece duas para falar sobre a Guerra do Contestado e Itaipu, né? Aí põe a foto da Itaipu. E Santa Catarina aparece para falar da Guerra do Contestado e um pouco ali do Marechal Floriano Peixoto, quando ele mudou o nome da cidade, matou um monte de gente lá e mudou o nome da cidade para Florianópolis, que é a cidade dele, né? E eu queria te perguntar justamente, um dos seus temas de pesquisa, né, do que você está escrevendo, o que é fazer a Guerra do Contestado a contrapelo? Bom, obrigado, Gabriel, obrigado a todos vocês, né, pelo convite, os colegas aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui do campus Mariana. É um prazer estar aqui, participar deste programa. A Guerra do Contestado, Gabriel, é interessante porque, mesmo em Santa Catarina, no Paraná, ela aparece, né, com menções muito breves. Os colegas historiadores e historiadoras do Brasil conhecem pouco a Guerra do Contestado. Embora a gente tenha estudos clássicos realizados nos anos 50 até hoje, né, mas especialmente nos anos 50 até os anos 70, tivemos bons estudos feitos sobre o contestado, mas ficou muito para trás, né, em termos de repercussão na historiografia. E fazer essa história a contrapelo hoje é tentar explorar um pouco a dimensão dos sentimentos, da vida, dos projetos, dos sonhos dos sujeitos daquela época. Porque boa parte da história do contestado, ela se resume ainda a bons trabalhos do impacto do capitalismo, da estrada de ferro que chega na região, da madeireira internacional, do coronelismo. E até hoje, quando se pensa na Guerra do Contestado, mesmo naquela região, se exalta, seja por meio dos arquivos, dos museus locais, se exalta a violência e o papel dessas grandes empresas, desses grandes essas multinacionais, enfim, e ao mesmo tempo do coronelismo. E com isso deixa a história dos sujeitos mesmo de fora. Quer dizer, nós conhecemos alguns poucos nomes de sujeitos da Guerra do Contestado, alguns deles eleitos, né, como espécie de bandidos de referência para o conflito, enquanto a prática, o cotidiano, a vida dentro das cidades santas praticamente não é estudado. Então, revisitar a documentação, revisitar os arquivos, na busca de recuperar ali experiências e práticas comuns dentro das cidades santas tem sido um desafio, porque envolve, entre outras coisas, repensar toda a documentação, né, existente e criar uma metodologia bem cuidadosa de arrancar das margens da documentação produzida por quem, pelas oligarquias, pelos militares, e que até hoje mantém essa documentação e essa memória oligárquica viva, arrancar dela as experiências dos sujeitos. E uma coisa interessante nas suas pesquisas é o que aparece bastante um diálogo com o Walter Benjamin, né? E também com a história do tempo presente. E eu fiquei muito impressionado, porque eu, como professor de história, o que eu estudei sobre a Guerra do Contestado é exatamente essa história militar. Eu lembro que uma coisa que os meus professores até da escola, eles falavam bastante, que eles exaltavam os novos armamentos que foram utilizados para matar os camponeses. E de fato, assim, era uma história que a gente via a violência por parte do Estado brasileiro. Mas
Quando a gente vai repensar essa história no tempo presente, quais são os desafios metodológicos, teóricos que a gente encontra ao fazer esse tipo de investigação, seja na pesquisa histórica ou seja também com pesquisas em ensino de história? Eu acho que o maior desafio hoje, pensando no presente, é de tentar, de perceber que a memória do contestado ela é uma memória viva ainda. E esse desafio, ao mesmo tempo que ele nos coloca um problema, ele também nos abre um caminho muito promissor de análise. Porque até hoje, na região, se cultua a memória do monge João Maria. Nos altares domésticos, em vários espaços que eles chamam de grutas, que são espaços coletivos no meio das matas, com vários santos, em cemitérios, em poços de água, onde até hoje se realiza um batismo doméstico. Antes de fazer o batismo na igreja, se realiza o batismo doméstico. E essa presença viva, né, do monge, ela se faz tão forte nessa comunidade que João Maria é cultuado, por exemplo, entre pessoas de devoção da Igreja Católica, como monge João Maria, um santo para alguns. Em algumas igrejas pentecostais, como profeta João Maria. E agora, tenho observado, ele também está aparecendo em alguns relatos em terreiros de Umbanda, né? Além de aparecer também em algumas comunidades indígenas. Então, isso quando eu comecei a observar esses elementos no presente, eu me perguntei, mas será que se eu voltar à documentação, eu vou encontrar vestígios a contrapelo ali naquela documentação militar de uma devoção de João Maria cruzada com religiões de matriz africana e indígena? E essa tem sido a pesquisa que eu tenho feito agora e é o que eu tenho encontrado, com vestígios pequenos, mas muito importantes, que têm demonstrado que a tradição de São João Maria, lá no início do século XX, está cruzada com muitas outras tradições religiosas daquele período. E professor, você também estava investigando principalmente um concurso de desenhos infantis, né? Eu sugiro que vocês vejam esses desenhos, tá? Eles são, assim, maravilhosos. Eu me emocionei bastante, porque são crianças desenhando, né? Sobre o que elas sabem sobre o contestado, mas também como que era antes, né? E, assim, são imagens... eu lembro muito, assim, daquela linha do trem, né? Para ver como que essa noção, né, da violência é muito forte. Aquela linha do trem passando, da destruição de um lado e de um mundo muito diferente do outro, assim. Você pode falar para a gente um pouco mais como é que foi investigar esses desenhos? Como é que você chegou nisso? Sim, bom, desde que eu estou na UDESC como professor, em 2011, eu realizo anualmente 1 ou 2 visitas com os estudantes para a região do Contestado. E são vários municípios. Quando a gente fala do Contestado, diferentemente de Canudos, que você tinha Belo Monte, as cidades santas do Contestado elas ficaram espalhadas em vários espaços que hoje compreendem mais de 30 municípios. Alguns, como Caçador, que tem quase 80 mil habitantes, outros... como Calmon, que tem 3.500 habitantes, né? Então, nesses deslocamentos, eu conheci uma cidade chamada Le Bon Regis. E Le Bon Regis é um dos poucos municípios de Santa Catarina que, na última eleição, Bolsonaro não ganhou. Isso é um dado... revela alguma coisa sobre este município. Por quê? Esse município tem uma tradição de luta pela terra, né? Tem ali uma escola que se chama Escola 30 de Outubro, que é uma escola rural que atende crianças, não exclusivamente, mas muitas crianças de assentamento, e tem uma associação chamada Associação Cultural Coração do Contestado. Que é uma associação que foi criada por um integrante da comunidade que
adora a história do Contestado e começou a se interessar e a mobilizar um pouco a comunidade, fazer, por exemplo, uma semana do Contestado a cada ano, mobilizando a escola. E a liderança comunitária dessa associação se chama Carlos Nedi. Então, ele vinha fazendo todo ano uma semana do Contestado que já mobilizava as escolas com festivais de teatro, de música, de desenhos. Mas, em 2020, com a pandemia, eles não puderam fazer essa semana do Contestado. E o Carlos entrou em contato com a Secretaria de Educação, com quem ele já tinha uma relação ali de proximidade desse município, e propôs que se fizesse, então, um concurso de desenho sobre o Contestado. E aí, as crianças, bem em 2020, que assim, a gente não saía de casa, não tinha aula, as crianças, com a mediação de professores por meio de redes sociais, de e-mail, fizeram esses desenhos e mandaram para a secretaria, que digitalizou, e a associação colocou esses desenhos no Facebook. E fez um concurso, aquela época muito singelo, que sim, foram aproximadamente 300 desenhos que foram enviados, e ganhava o concurso o desenho que tivesse o maior número de likes. E aí você imagina, né? Não necessariamente era o melhor desenho, né? Era aqueles que a família mobilizou mais, os amigos, os parentes. Mais engajamento. Né? Exatamente. Então, foi ali. E quando eu tomei conhecimento disso, né? Mexendo ali nas redes sociais, enfim, um algoritmo me entrega um desenho desse e eu vou lá investigar e fico impressionado com os desenhos. Porque ali eu vejo uma memória do Contestado que é materializada em testemunhos infantis que dialoga muito com a historiografia muito recente do Contestado, muito recente mesmo. Por exemplo, um dos desenhos tem ali um desenho que é do monge, o primeiro monge que passou pela região em meados do século XIX, que é o Giovanni Maria de Agostini, que foi uma tese de doutorado defendida pelo Alexandre Kasburg em 2012, e que depois teve um filme, um documentário de uma cineasta que mobilizou a comunidade local sobre isso. E entre os desenhos está lá o Giovanni Maria de Agostini, quer dizer, uma tese de doutorado que se materializa num desenho infantil. Não tem elogio ao progresso em nenhum daqueles desenhos, o que acaba se contrapondo a boa parte de uma historiografia local que trata o Contestado, mas no fim sempre vai fazer o elogio ao capitalismo, que trouxe desenvolvimento para a região. Além dos elementos próprios, né, de uma criatividade infantil, que foi o que mais me impressionou. Né? A coisa de fazer um desenho inúmeros desenhos com muito sangue. Né? Criança tem essa coisa. Então, os desenhos tinham detalhes assim, das armas, dos punhais, de pessoas sendo mortas e sangrando, além também de ter uma outra coisa que aparece em muitos dos desenhos, que seriam aquilo que a gente chama de anacronismos, né? Então, colocar determinado um avião mais contemporâneo ali atacando, né? Um determinado instrumento de trabalho que não é daquele período. Então, isso me encantou bastante e em função disso, eu me comprometi, né? Eu escolhi um desenho daqueles, que eu sempre digo que esse desenho me escolheu, que é o desenho do Mateus, e fiz uma análise desse desenho. Assim, na verdade, um comentário em áudio, coloquei num PowerPoint comentado, gravado com áudio, e fui comentando os detalhes desse desenho. E postei isso no canal do YouTube. E esse desenho foi parar com a professora do Mateus, foi chegar na casa do Mateus, na Associação Cultural e na missa de domingo da igreja. Né? E aí, em função disso, entrei em contato com o Mateus, entrei em contato com a família e prometi visitá-los quando
eu tivesse tomado as 2 doses de vacina, o que fiz em 2022. E também, quando eu estive lá em 2022, o Carlos, que é esse presidente da Associação Cultural, me entregou os 300 desenhos e disse, leva, e você pode fazer o que você quiser com eles, depois você devolve. E eu fiquei com essa responsabilidade, né, de que fazer com aqueles desenhos, como retribuir aquela confiança. E foi aí que eu fiquei pensando, bom, eu vou fazer, primeiro, vou digitalizá-los em melhor qualidade para guardá-los, para devolver para eles em um arquivo. Vou divulgar isso no Instagram, porque paralelo a isso, né, eu criei com os meus bolsistas um canal e um perfil no Instagram, no YouTube, de divulgação histórica sobre o contestado, mas nada disso me agradava. Então, comecei a investigar na internet como fazer exposições virtuais. E aí me deparei com uma plataforma chamada Artsteps, e aí dali eu vi a forma que eu gostaria de fazer a exposição dos desenhos. E aí, um pouco de acaso que aconteceu ali, de um amigo que me indicou um outro amigo da UFRJ, da Escola de Belas Artes. Fizemos uma parceria e montamos a exposição. Essa exposição que ficou, nós intitulamos de Cosmopoética do Fim do Mundo, que está nessa plataforma Artsteps, a partir de uma parceria com o projeto Paisagens Híbridas, que é esse projeto do Rubens, lá da UFRJ, junto com a Associação Cultural. Então, a gente fez uma curadoria coletiva, né? Nós, da universidade, o Museu de Belas Artes, que tinha todo o domínio, cuidado, né, para organizar a exposição, a associação e alguns professores das escolas. E esse trabalho é um grande orgulho para nós, né, porque ver a primeira forma que nós, momento que nós exibimos essa exposição de forma virtual foi nas escolas do município, né? Para saber, e os professores lá no telão, para a gente ver como é que as crianças iam receber isso, né? De ver a sua obra num museu ainda que virtual. E com todo cuidado, assim, a gente fez a exposição dos 300 desenhos, colocamos 53, 54 desenhos na exposição e separamos em algumas salas temáticas, montamos textos, mas cuidamos, assim, os meus bolsistas mesmo, jovens, eu não tinha me dado conta disso. Professor, a gente precisa dar acessibilidade nesse material, então tem que ter audiodescrição em cada desenho. Então a gente colocou audiodescrição em todos os desenhos, legendas em todos os desenhos, né? Isso tudo foi trabalho coletivo, pensado e que não tinha sido planejado. Foi tudo assim, no processo a gente foi construindo e melhorando, né? E essa exposição, para além da exposição, né, para além da divulgação de toda essa política de aliança estabelecida, também virou artigo científico, né? Também virou textos acadêmicos, enfim. E a gente consegue acessar essa exposição ainda? Sim, ela está disponível. Essa plataforma, se vocês jogarem, fizerem uma pesquisa com o título Cosmopoética do Fim do Mundo, Artsteps, contestado, vai aparecer o projeto. A gente vai divulgar o link para todo mundo acessar, assim. Professor, eu queria fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, que é uma coisa assim que eu fui lendo no seu artigo e eu fui martelando assim na minha cabeça. Quando a gente vai representar... o Paraná e Santa Catarina são os dois estados, o Sul tem 3, são 2 estados ali que eles têm uma representação muito pequena numa história nacional. Né? A história nacional que geralmente é ensinada na sala de aula, quando ela é prescritiva pelos órgãos federais, né? pelas políticas nacionais, enfim, ela geralmente é muito focada em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí tem uma série de discussões sobre o porquê disso. Né? E o Rio Grande do Sul ele é o que mais aparece, seja Revolução Farroupilha, Revolução Federalista e mais bastante delas. E o Paraná e Santa Catarina, eles geralmente são lembrados por 2 eventos violentos, que é a Guerra do Contestado
e também o caso do Floriano Peixoto lá, e Nossa Senhora do Desterro, que era a antiga capital, depois virou Florianópolis. E muita coisa do que a gente pensa sobre a história do Paraná, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas o MST surgiu em São Miguel do Iguaçu. É uma cidade super do interior do Paraná. Depois ele foi lá, a reunião foi para Cascavel, mas o maior movimento político, social político da América Latina, em números de pessoas, de tudo, ele surgiu no Paraná. Uma disputa por terra também. Né? E aí, quando, por exemplo, surgem narrativas políticas, históricas, muitas vezes negacionistas ou antipolíticas, o primeiro caso que eu penso aqui no Paraná é o Sérgio Moro, né? Mas até mesmo a atuação expressiva que teve deputados, senadores de Santa Catarina durante a pandemia, seja na CPI do Covid, enfim, parece que nesses momentos, esses estados, essas pessoas, elas estão na história, né? E eu gostei muito da sua pesquisa porque foi realmente a contrapelo de recontar, né? De repensar uma história que já é muito comum, já aparece para todo mundo, né? Então, o estudante lá em Roraima, ele vai conhecer a Guerra do Contestado. Tá no livro didático dele, nacionalizado de história. Mas o jeito que você aborda é um jeito muito interessante. E você acha que existe um pouco disso? Talvez seja esse também das ações que a gente tem que ter de rever essas histórias criadas dessa maneira mais clássica, canônicas, e uma forma de um engajamento ético-político também do historiador e do professor de história? É uma questão bem bacana, Gabriel, porque o que eu vejo é que, especialmente, né, no contestado, mas não apenas, geralmente na história, a gente tem monumentalizado muito a violência. A violência, assim, praticada contra os sujeitos, né, que existiu e que precisam ser denunciados, mas eu acho que isso a gente já vem numa tradição de monumentalizar e de explicitar isso, e no contestado em especial eu comecei a perceber que faltava monumentalizar a luta, faltava monumentalizar a criatividade, faltava... Tanto que nesses 300 desenhos que a gente falava antes das crianças, em quase nenhum desses desenhos aparecia a vida cotidiana dentro da cidade de Santas. Aparecia, em quase nenhum desses desenhos, em nenhum desses desenhos apareceu, por exemplo, pessoas negras. E tinha várias pessoas negras dentro desse movimento, né? Por quê? Porque toda a ênfase ainda na memória, mesmo essa memória que já está se contrapondo a uma memória oligárquica, ainda é de monumentalizar a guerra e não de monumentalizar a luta. Então, eu acho que na história, nós temos, e ali na história de Santa Catarina, do Paraná, nós temos inúmeros casos, né? E na história do Brasil, nós temos inúmeros casos de experiências importantes, criativas, de mundos sonhados, né? E de tentativas de implementação desses sonhos que foram interrompidos. Eu acho que está um pouquinho na hora da gente voltar, acho que aí é o compromisso mesmo que nós temos que ter, como dizia o Benjamin, né, de que os mortos também, né, estão em perigo se o inimigo vencer, e ele tem vencido. Então a gente precisa voltar a essas experiências, né, e tratar de mostrar os sonhos que foram interrompidos ali, né? E no contestado isso é muito, muito, muito clássico. Quer dizer, nós tivemos uma das cidades santas, que foi Santa Maria, que ela tinha 5 igrejas e 5.000 casas. Se a gente colocar aí por baixo 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos, por baixo em cada casa dessa, né? Faça aí o cálculo de quantas pessoas a gente tinha nessa cidade santa, né, em 1915. Então, claro, essa foi a maior cidade santa, né? As outras, nenhuma das outras cidades santas que teve, nem Taquarussu, nem Caraguatá, nem Pedras Brancas, nenhuma delas tiveram tanta gente quanto Santa Maria. Mas olha só quantas pessoas mobilizadas por um sonho comum, né? Eles tinham um lema que era clássico daquela época, que eles diziam que na Cidade Santa e na Santa Irmandade, quem tem, mói,
quem não tem, mói também. E no fim, todos ficam iguais. Seguramente, dentro das cidades santas, tinha diferença. A gente também não idealiza, né? A questão de gênero que a gente poderia colocar, né? A questão de gênero, as diferenças entre homens e mulheres ali dentro, eram marcadas. Embora nós estivéssemos ali, tudo começa com uma criança de 12 anos, a Teodora, que tem um sonho com monge e mobiliza a comunidade. Ou uma Maria Rosa, que consegue liderar centenas e centenas de homens, né? Uma menina de 15 anos liderando centenas de homens na cidade santa de Caraguatá. Mas essas experiências é que eu acho que a gente tem tido um compromisso de tentar levar, refazer a história com foco nessas experiências e, mais do que isso, quer dizer, não só fazer uma pesquisa importante, de qualidade, de compromisso com a metodologia, com a teoria, mas também com a responsabilidade ética com esses mortos, e fazer com que essa pesquisa chegue o mais rápido possível nas escolas. Então, para isso, a gente tem também feito muitos trabalhos, né, junto às escolas, e produzido uma série de materiais, como esse da exposição, mas como pequenos vídeos, como pequenas cards de perfil de rede social com historinhas pequenas desses sujeitos, né, recortadas desses sujeitos, para que isso chegue o mais rápido possível nas escolas daquela região. Professor, muito obrigado pela conversa, assim, aprendi muito. A sua pesquisa, assim, ela é muito motivadora para a gente trabalhar sobre Guerra do Contestado. Você quer falar mais alguma coisa? Você tem mais alguma adição para a nossa conversa aqui? Só queria também talvez fazer aqui uma propaganda, né, de um livro de divulgação que nós fizemos, que se chama Guerra Santa do Contestado, Tintim por Tintim. É um livro produzido, organizado por mim e pelos colegas do grupo de investigação do Contestado, Paulo Pinheiro Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Márcia Espig, da Universidade de Pelotas, o Delmi Valentini, da Federal da Fronteira Sul, e o Alexandre Tomporowski, que foi da Universidade de Caçador. Nós organizamos um livro voltado para o público não acadêmico, com quase 50 capítulos curtos de 5 páginas, com aspectos os mais diversos da história do Contestado, para que esse material chegasse a público interessado, mas principalmente pensando nos professores e professoras da rede básica de ensino, que sempre diziam para a gente, olha, nós estamos aqui reproduzindo material didático ruim porque a gente não tem condição de ler a sua tese de doutorado para dar aula para as crianças. Então, a gente fez esse livro. Ele é um livro... saiu pela editora A Letra e Voz, obrigado. Quando nós fizemos o contrato para a edição do livro, a editora foi muito bacana, a capa está belíssima, e uma das coisas que nós definimos e a editora aceitou é que o livro estaria com o PDF aberto para o público. Né? Então não é pirateado, assim, tá de acesso livre para que todas as pessoas tenham o direito de abrir, de ter o livro em mãos, né, diante da tela, e também tem ele impresso para quem quiser comprar. Então fica aqui porque foi um trabalho de 3 anos que nós fizemos para organizar esse livro, e temos muito orgulho do resultado final que nós conseguimos ao fim desse material. Obrigado, professor, mesmo, muito obrigado. A gente vai colocar o link do livro, do PDF, do material aqui, para vocês conseguirem ver e analisar. E, professor, muito obrigado mesmo pela entrevista, assim, aprendi muito. E eu gostaria que você continuasse pesquisando Guerra do Contestado para eu poder ler, e depois, quando for dar aula, para eu usar em sala de aula. Prazer, obrigado, gente.